Lei 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. As melhores trapaças são as que parecem deixar ao outro uma opção. Suas vítimas acham que estão no controle, mas na verdade são suas marionetes. Dê às pessoas opções que sempre resultem favoráveis a você. Force-as a escolher entre o menor de dois males, ambos atendendo a seu propósito. Coloque-as num dilema, não terão escapatória. Palavras como liberdade, opções e escolha evocam possibilidades muito além dos seus reais benefícios. Examinando bem as nossas opções, no mercado, nas urnas, rios, empregos, tendem a ser incrivelmente limitadas. Quase sempre trata-se de escolher entre A e B. O resto do alfabeto não entra. No entanto, se houver a mais leve miragem da opção, lá longe, raramente tentamos ver as que faltam. Nós escolhemos acreditar que o jogo é limpo e que mantemos a nossa liberdade. Preferimos não pensar muito no alcance de nossa liberdade de escolha. Essa falta de vontade de sondar a limitação das nossas opções vem do fato de que a liberdade em excesso gera ansiedade. A frase opções ilimitadas são infinitamente promissora, mas na verdade as opções ilimitadas nos deixariam paralisados e perturbariam a nossa capacidade de optar. O nosso leque reduzido de opções é confortável. Com isso, o esperto e o ardiloso ganham enormes oportunidades para trapacear. Quem está escolhendo entre duas alternativas acha difícil acreditar que está sendo manipulado ou enganado. Não vê que você está lhe permitindo uma pequena porção de livre-arbítrio, em troca da imposição muito mais forte do que o seu próprio arbítrio. Definir um leque estreito de opções, portanto, deve sempre fazer parte das suas trapaças. Existe um ditado: o pássaro que entra na gaiola por sua livre vontade canta melhor. Estas são algumas das formas mais comuns de controle de opções. Disfarce as opções. A técnica preferida de Henry Kissinger, como secretário de Estado do presidente Richard Nixon. Kissinger se considerava mais bem informado do que o seu chefe e acreditava que na maioria das situações era capaz de decidir melhor sozinho. Mas se tentasse determinar a política, ofenderia ou quem sabe irritaria um homem notoriamente inseguro. Assim, Kissinger sugeria 3 ou 4 opções de ação para cada situação, e as apresentava de tal forma que a sua preferida sempre parecia ser a melhor comparada com as outras. Seguidas vezes, Nixon mordeu a isca, jamais desconfiando que estava sendo induzido por Kissinger. Era um artifício excelente para usar com o mestre inseguro. Force o resistente. Um dos principais problemas enfrentados pelo Dr. Milton Erickson, pioneiro da terapia pela hipnose na década de 1950, era a recaída. Seus pacientes pareciam estar se recuperando rapidamente, mas a aparente suscetibilidade à terapia mascarava uma profunda resistência. Eles voltavam logo aos hábitos antigos, culpavam o médico e não o procuravam mais. Para evitar isso, Erickson começou a mandar que alguns pacientes tivessem uma recaída, que começassem a se sentir tão mal quanto na hora em que vieram procurá-lo, que voltassem para a estaca zero. Diante desta opção, os pacientes em geral escolhiam evitar a recaída, o que, é claro, era exatamente o que Erickson queria. Esta é uma boa técnica para usar com crianças e outras pessoas voluntariosas que gostam de ser do contra. Force-as a escolher o que você quer que elas façam, aparentando preferir o contrário. Altere o tabuleiro do jogo. Na década de 1860, John Rockefeller decidiu criar um monopólio do petróleo.
Se ele tentasse comprar as empresas menores, iam saber o que ele estava fazendo e reagiriam. Em vez disso, ele começou comprando secretamente as companhias de estradas de ferro que transportavam petróleo. Mais tarde, quando tentava comprar uma determinada empresa e encontrava resistência, ele lembrava que ela dependia das linhas de trem, recusando-se a fazer o transporte ou simplesmente aumentando as taxas. Ele poderia arruinar o negócio deles. Rockefeller alterou o tabuleiro do jogo de tal forma que os pequenos produtores de petróleo só restaram as opções que ele lhes oferecia. Nesta tática, seus adversários sabem que estão sendo forçados, mas não importa, a técnica funciona com aqueles que resistem a qualquer custo. Opções reduzidas. O Marchand do século XIX, Ambrose Vollard, aperfeiçoou esta técnica. Os clientes vinham à loja de Vollard ver alguns sésames. Ele mostrava 3 quadros, esquecia de dizer o preço e fingia cochilar. Os visitantes tinham de sair sem ter decidido nada. Em geral, voltavam no dia seguinte para ver os quadros novamente. Mas ali Vollard mostrava obras menos interessantes, fingindo achar que eram as mesmas da véspera. Os clientes desconcertados examinavam as novas ofertas e iam embora para pensar melhor e voltar depois. Mais uma vez a cena se repetia. Vollard mostrava quadros de qualidade ainda mais inferior. Finalmente os compradores percebiam que era melhor pegar o que ele estava mostrando, porque amanhã poderiam ter de se satisfazer com algo pior, talvez até mais caro. Uma variação desta técnica é elevar o preço todas as vezes que o comprador hesitar, adiando a decisão para o dia seguinte. É uma excelente tática de negociação com os indecisos, crônicos que vão achar que é melhor comprar hoje do que esperar até amanhã. O homem fraco à beira do precipício. Os fracos são os mais fáceis de manobrar controlando suas opções. O cardeal de Retz, o grande agitador do século XVII, serviu como assistente extraoficial do Duque de Orleans, que era notoriamente indeciso. Era uma luta constante tentar convencer o Duque a agir. Ele hesitava, pesava as opções e aguardava até o último momento, provocando úlceras nas pessoas que viviam à sua volta. Mas Retz descobriu um jeito de lidar com ele. Descrevia todos os tipos de perigos, exagerando-os ao máximo, até que o Duque visse abismos se abrindo em todas as direções, exceto uma, a que Retz o estava forçando a seguir. Essa tática é semelhante à de disfarçar as opções, mas com os fracos você precisa ser mais agressivo. Trabalhe com as emoções deles, use o medo e o terror para forçá-los a tomar uma atitude. Tente a razão e eles sempre encontrarão um jeito de deixar para depois. Irmãos no crime, esta é uma técnica tradicional de trambicagem. Você atrai suas vítimas para algum esquema criminoso, criando entre vocês um vínculo de sangue e culpa. Eles participam da sua fraude, cometem um crime ou acham que cometem, e são facilmente manipulados. Serge Stavisky, o grande trambiqueiro francês da década de 1920, envolveu o governo de tal forma nas suas fraudes e trapaças que o Estado não ousou processá-lo e escolheu deixá-lo em paz. É mais sensato envolver nas suas fraudes aquela pessoa que mais poderá prejudicá-lo se você falhar. Esse envolvimento pode ser útil. A simples suposição de estarem envolvidos estreitará suas opções e comprará o seu silêncio. As garras de um dilema. Esta ideia foi demonstrada na famosa marcha sobre a Geórgia do general William Sherman durante a Guerra Civil Americana.
Embora os confederados soubessem em que direção Sherman estava indo, eles nunca sabiam se ele atacaria pela direita ou pela esquerda, pois ele dividia seus exércitos em duas alas, e, desviando-se de uma, eles enfrentavam a outra. Esta é uma técnica clássica usada pelos advogados nos julgamentos. O advogado leva as testemunhas a decidir entre duas explicações possíveis para o que aconteceu, ambas fragilizando a sua história. Elas têm de responder às perguntas do advogado, mas tudo o que dizem a incrimina. A chave para este movimento é atacar rapidamente, não deixar que a vítima tenha tempo para pensar numa escapatória. Enquanto tentam resolver o dilema, cavam o próprio túmulo. Compreenda. Na luta contra os seus rivais, em geral é necessário que você os magoe. Se você for nitidamente um agente da punição deles, espere um contra-ataque, espere a vingança. Se, no entanto, eles acharem que são eles mesmos os agentes do seu próprio infortúnio, vão se submeter quietos. Quando Ivan o Terrível trocou Moscou por uma cidadezinha no campo, os cidadãos que lhe pediram para voltar concordaram com sua exigência de poder absoluto. No futuro, eles se ressentiram menos com o terror que ele desencadeou por todo o país, porque afinal de contas ele é que lhe tinham dado esse poder. Eles que tinham dado a ele esse poder. Por isso é sempre bom deixar que a vítima escolha o veneno e dissimular ao máximo que é você quem está lhe oferecendo, pois as feridas e todos os outros males que os homens infligem a si próprios, espontaneamente e por sua livre escolha, são a longo prazo menos dolorosos do que os infligidos por outras pessoas. O mentiroso. Era uma vez na Armênia, um rei que, sentindo-se num estranho estado de espírito e precisando se divertir um pouco, enviou arautos por todo o reino proclamando o seguinte: ouçam todos, aquele que provar ser o maior mentiroso da Armênia receberá uma maçã de ouro das mãos de sua majestade o rei. Gente de todas as cidades e aldeias, de todos os níveis e condições, príncipes, mercadores, fazendeiros, sacerdotes, ricos e pobres, altos e baixos, gordos e magros, vieram em multidão ao palácio. Não faltavam mentirosos naquela terra, e cada um contou a sua mentira ao rei. Governantes, entretanto, estão acostumados com todos 5 tipos de mentira. E nenhuma daquelas convenceu o rei de que era a melhor. Ele começou a se cansar com este tio esporte e já estava pensando em cancelar a competição sem declarar um vencedor. Quando apareceu diante dele um homem pobre esfarrapado, carregando debaixo do braço uma grande ânfora de barro. O que posso fazer por você? Perguntou sua majestade. Senhor, disse o homem, ligeiramente espantado. Sem dúvida, não se recorda? Deve-me um pote de ouro e vim pegá-lo. Você é um grande mentiroso, exclamou o rei. Não lhe devo nada. Um grande mentiroso eu sou? Disse o homem pobre. Então me dê a maçã de ouro. O rei, percebendo que o homem estava tentando lhe passar a perna, não, você não é mentiroso. Então me dê o pote de ouro que me deve, senhor. Disse o homem. O rei se viu num dilema e lhe entregou a maçã de ouro. Burra. Contos e fábulas do folclore armênio. Bom, o inverso. O controle das opções tem um só propósito: despistá-lo como agente de poder e punição. O controle das opções tem um só propósito: despistá-lo como agente de poder e punição. A tática funciona melhor, portanto, com aqueles cujo poder é frágil, que são incapazes de agir abertamente sem despertar suspeitas, ressentimento e raiva.
Até como regra geral, raramente é sensato ser visto exercendo o poder de maneira direta e prepotente, não importa o quanto você seja seguro ou importante. Por outro lado, ao limitar as opções dos outros, você às vezes limita as suas. Há situações em que é mais vantajoso deixar seus rivais com mais liberdade. Vendo-os agir, você tem ótimas oportunidades para espionar, reunir informações e planejar suas fraudes. Um banqueiro do século XIX, James Rothschild, gostava deste método. Ele sabia que se tentasse controlar os movimentos do adversário, perderia a chance de observar suas estratégias e planejar uma ação mais eficaz. Quanto mais liberdade ele lhes dava a curto prazo, mais poderia impor a sua vontade a longo prazo. E aqui termina a Lei 31. Até a próxima.